Bom, gente, vamos passar para a questão 2 agora. Essa questão, ele dá um código para vocês, e aí vocês vão ter que entender esse código porque ele pede as 5 primeiras saídas. Então, quando você põe isso aqui para rodar, ele tem esse print, né, que é a saída que vai aparecer para você, e ele quer as 5 primeiras. E se não tiver saída nenhuma, você assinala nada. Por que ele pede as 5 primeiras? Porque aqui, se vocês repararem, tem um while, que é um laço, né? While é enquanto em inglês. Então, enquanto essa condição aqui, aí vai rodando. Então, ele quer saber se essa condição vai ser válida em 5 voltas no laço, né? E se ela for válida, qual que é o resultado dessas 5 voltas. Então, vamos lá. Ele define primeiro 3 variáveis aqui. P, 1723, um número. Então, é o uso daquele igual com o sentido de atribuir valor. Então, o P recebeu esse valor aqui. Depois, o Q recebeu o valor P. Certo? Se, vamos supor, eu tivesse definido o Q igual a 2 aqui em cima e escrevesse essa linha, não ia dar erro. De novo, isso aqui é uma atribuição de valor, não é uma comparação. Você não está perguntando, Q é igual a P? Não é uma pergunta. É tipo, a partir dessa linha aqui, Q é igual ao valor de P. E se o valor de P mudar na linha seguinte, tanto faz. Já rodou, Q vale exatamente 1723. Então tá, atribui esses valores a esse PX aqui. Perfeito. While Q, exclamação igual. A gente retomou isso na primeira questão. É o símbolo de diferente. Então, enquanto Q for diferente de 0, roda isso daqui. O que vai rodar? Temos algumas expressões, alguns comandos matemáticos aqui. Vamos ver se vocês lembram de todos, né? Primeiro, esse porcento é o resto da divisão. Então, você vai fazer a divisão... vamos supor, vou dividir 9 por 2. Olha só. Aí tá bom. Aí 4, sobra 1. Se eu escrever 9 dividido com esse sinal por 2, o que o programa vai me retornar é 1. Certo? É o resto da divisão. Geralmente, a gente usa essa estratégia aí de resto da divisão quando a gente quer pegar unidade. Porque daí você vai pegando o resto da divisão por 10 e você vai ver que vai sair sempre a unidade. Então, vamos lá. Depois, a gente tem, menos, mesma coisa matemática, asterisco, lembrando, é multiplicação, barra, divisão inteira. Então, não deveria ter apagado, mas assim, quando você tem o 9 dividido pelo 2, a divisão inteira vai ser este 4 aqui. Então, ele vai ignorar o resto. Ele vai ver quantas vezes cabe o número ali no outro e dane-se o resto. Então, a divisão inteira é o barra, o resto da divisão inteira é o porcento. Tá? Então, esse último comando que eu queria revisar com vocês é quando você põe a operação matemática e depois o igual. Você vai fazer uma coisa em sequência. Então, quando você põe vezes igual, isso aqui é equivalente a você colocar px é igual a px vezes 10. Né? É a mesma coisa que você só economiza e escrever isso. A mesma coisa, se eu escrever mais igual, é px igual a px mais 10, entendeu? Se eu escrevesse mais igual aqui. Então, esse valor é só porque você vai fazer uma operação sobre o valor que já estava guardado aqui nessa variável. Por fim, ele usa uma estratégia de você formatar a sua saída, que é com porcento, né? Você pode, concatenar string, por exemplo, escrever print aí, uma string mais a variável dentro de uma... mais outra string, na verdade, né? A variável, se você quiser colocar assim, que separar por vírgula. Existem alguns jeitos de você fazer a saída, mas esse aqui é legal porque você abre uma string só e põe em porcento quantas coisas você quiser, então %d, %d, vão sair, você está sinalizando que vão sair 2 variáveis. Aí depois que você acaba de escrever toda a sua string, você vai lá e fala, lembra os porcentos que eu indiquei lá? Porcento. Exatamente, os porcentos que eu indiquei lá é justamente essas variáveis. E aqui faltou um parênteses, né? Que eu fechei o parênteses, das variáveis aqui que eu preciso me referir. Esse primeiro %d vai ser o V1, o segundo %d vai ser o V2, e depois fecha parênteses do print aqui, né? Mas é uma estratégia. O %d, você pode colocar uma variável de qualquer tipo aqui.
Agora, o %f, você tá falando, código, eu vou te dar um float, né? Que é o número decimal. Então, se você coloca o f, você precisa botar uma variável que seja um float. E se você der um %s, é uma string, né? Que é a variável texto. Eu não rodei, eu sinceramente não lembro o que acontece se você põe uma variável que não é string, tipo, põe um número e chama %s. Eu não sei se ele transforma em string ou se ele dá erro. Mas abre aí o seu VS Code, o seu ambiente de programação favorito e vê. Tenta printar uma coisa como string não sendo string, ou uma coisa como float não sendo float, e vê o que dá. Sinceramente não sei, mas dá certo se você fizer assim. E o float, o %f é legal porque daí você consegue determinar quantos espaços você vai reservar para aquela variável, tipo, quantos espaços no sentido do teclado mesmo, quantos slots, né? Você vai reservar para isso, e quantas casas decimais você vai querer que sua variável tenha no final. Então é uma estratégia de formatar a sua saída, vamos dizer assim. Bom, vamos para a questão então, depois da gente ter feito essa revisão, vamos entender o que acontece nesse while aqui, nesse laço. Então, primeiro ele vai, toda vez que ele vai rodar o laço, checa a condição. Então ele vem, quando ele roda, ele não retorna daqui, ele retorna daqui. Então enquanto Q é diferente de zero, o que ele vai ver? Qual que é o valor de Q? Ah, Q é P. Ah, Q é 1723. 1723, diferente de zero, entra no while. Perfeito. Da primeira vez que entrou no while, o meu valor de P estava sendo 1723. O meu valor de Q também estava sendo 1723. E o meu valor de PX estava sendo 10, que ele entrou no while. Aí o meu V1 vai ser o meu resto da divisão por 10. Deste valor aqui. Qual que é o resto da divisão por 10? Concordo que é 3? Se eu tivesse 1720, o meu resultado da divisão seria 172 e ia sobrar 3. Logo, o meu V1 é 3. O meu V2 vai ser essa conta chata aqui. O código, ele usa a mesma prioridade matemática que a gente usa. Então, tipo, primeiro radiação, potenciação, depois divisão, multiplicação, depois mais e menos. Então, a gente tem que seguir isso aí também. E no sentido de que não dá pra você fazer P menos PX e depois multiplicar tudo por... Não. Você usa a convenção matemática. E aqui eles botaram parênteses. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar... Vou fazer só a primeira conta com vocês aqui. As outras eu só vou colocar o resultado, porque eu acho que não precisa ficar revisando continha aqui com vocês. Mas então, vamos lá. Divisão inteira do... Vou colocar aqui. S1, V2. Ele vai ser igual 1723 menos 10 vezes... Eu vou escrever em matemática mesmo pra gente fazer a conta. Vezes a divisão inteira do P pelo PX. Então, a divisão inteira, dessa vez não é o resto, é o resultado. Então, é aquele primeiro valor que eu falei. Se eu tivesse uma divisão inteira, eu teria 1720. E aí, se eu tivesse 1720 e dividisse por 10, eu ia ter 1172, né? Ia cortar um zero. Esse é o significado da divisão inteira. Você ignora o resto é 3. Então, o P dividido pelo PX vai dar 172. Então, o que ele está fazendo? Ele está fazendo 1723 menos 1720. Vamos gerado 3. Perfeito, descobrimos o resultado do V2. Até aqui, tranquilo. A minha saída... antes da saída, vamos ver. Depois disso, ele vai transformar o PX. O PX que não vai ser transformado até e se ele rodar de novo. Então, eu vou armazenar no S2 o meu novo valor de PX, que é o PX que eu tinha vezes 10. Então, eu vou armazenar aqui. Da próxima vez que ele for rodar o código, se ele entrar na condição, olha aqui, o PX não é mais alterado. Então, vai ser esse PX que ele guardou. E o Q? O Q é o resto da divisão por 10. Desculpa. O Q é a divisão inteira dele mesmo por 10. Quem que é ele mesmo? Esse aqui. Então, a divisão inteira a gente já fez a conta. Foi aqui, então vai ser 1720. Perfeito. Então, eu guardei esses novos valores nas minhas variáveis. Não usei ainda, mas eu estou escrevendo aqui porque eu estou mostrando o que o computador guardou. Depois ele vai printar. O que ele vai printar?
V1 e depois V2. Então, ele vai pintar 3. No enunciado tinha um espaço a mais, e aí depois nas respostas eles sempre dão um espaço, então, tipo, ele vai pintar 3 e depois 3, sem nenhuma separação por vírgula, nem nada. Ele vai pintar exatamente isso. 3 e 3, que é o resultado de V1 e V2. Perfeito. Agora, gente, é ficar fazendo isso até ter todas as saídas. De novo, o que ele vai fazer? Acabou o código? Ele vai parar de rodar? Não, porque ele está dentro de um laço. Então ele vai voltar e checar a condicional. O que é diferente de 0? Sim, entrou no laço. V1 vai ser o resto da divisão por 10. O que vai acontecer? O V1 vai ser justamente a unidade. De novo, é isso. Quando você divide, pega o resto da divisão por 10, isso aqui é muito usado em EP. Você precisa pegar a unidade, divide e pega a divisão por 10. Enfim. Depois, ele vai pegar e fazer essa continha com V2, que a gente já sabe fazer. Só que valores ele vai pegar? Percebe que o P não foi alterado. Eu vou até completar tudo já, porque o P em nenhum momento recebe um outro valor. Ele é sempre 1723. Toda vez que ele entrar no laço while, ele não é alterado. Sempre 1723. Tá, então vai pegar o 1723 e dividir. Divisão inteira, a gente já viu que, opa, mudou o PX. Não é mais 172. Agora eu quero minha divisão inteira por 100. Então eu vou dividir por 100 e vou pegar só o quociente. Você pode fazer a pergunta assim, tipo, quantas vezes o 100 cabe em 1723? Bom, em 1700 ele cabe 17 vezes. Então, a minha divisão inteira vai ser 17 vezes. Depois eu vou multiplicar por 100 de novo. Depois eu vou tirar do 1723. Em resumo, vai sobrar o 23. Perfeito. Aí ele vai alterar. De novo, eu vou multiplicar meu px por 10. Meu px virou 1000. E eu vou dividir, pegar a divisão inteira por 10 do meu Q. Esse Q aqui, que ele guardou. E esse Q aqui, a divisão inteira por 10 vai dar 17. 17 vezes 10, 170. A gente ignora o resto. 2. Aqui vai dar 17. Porque já rodou o laço na simulação 3? Não, mas se rodar, se essa condição for válida, esses vão ser os valores das variáveis. Se eu escrevesse, isso é interessante, se eu escrevesse, tipo, mais código fora do while, vamos supor que o Q se transformou em 0. Tipo, entrou, não rodou mais uma vez o while. Os valores das variáveis que eu vou pegar nesse código fora do laço vai ser esses valores que eu estou escrevendo, tipo, no próximo. Porque o que eu vou guardar é o que está escrito aqui. Mesmo que não rode de novo, o que eu vou guardar é o que é a última coisa que o computador leu. Tipo, não é porque ele não foi para a próxima volta que apagou a última, que ele não lembra o que aconteceu da última vez, sabe? Falei, enfim, terminamos de ver o que acontece com o Q, vamos ver o que acontece com a saída. Printa o V1 do lado do V2. Vai printar isso aqui. Perfeito. Novamente, vamos ver. Q, diferente de 0? Entrou no while. Resto da divisão do nosso Q atual por 10. 7. Temos nosso V1. V2, vou fazer essa conta. Atentamente, é 1000. Nosso PX é 1000 agora. Fazendo essa conta, vai sobrar 723. De novo, o que vai acontecer? O meu PX eu vou multiplicar por 10. 10.000. E o meu Q eu vou dividir inteiramente por 10. Cabe uma vez o 10 no 17. Perfeito. A minha saída, última linha do laço, 7, 7, 2, 3. De novo, Q, diferente de 0? Sim, entra no laço. V1, divisão do Q, resto da divisão do Q por 10. 1, não cabe nenhum, resultado da divisão inteira de 1 por 10 é 0, mas sobra 1. Então, V1 vai ser 1. E fazendo essa continha aqui com V2, lembrando que o meu PX novo é 1000, eu vou ter 1723. Vamos lá, fazendo as alterações. PX, eu ainda tô no while, eu não checo de novo, eu tô na sequência. PX vezes 10, agora eu tenho 100.000. E o Q, divisão inteira por 10. Qual que é o meu Q? 1, já tinha falado. Quantas vezes 10 cabe em 1? Nenhuma vez, então 0. Depois vou ler saída, V1 e V2. V1 e V2, 1, 1, 7, 2, 3. Aí eu vou ler o seguinte, vou voltar. Q é diferente de 0?
Não, que é 0. Então, o que que meu código vai fazer? Ele vai pular e vai pra uma outra linha. Ah, vamos supor que a outra linha, aqui embaixo, eu escrevi assim, P igual a Q menos 5. Print P. O que vai printar é esse Q aqui? Não, é o Q já transformado, é o Q igual a 0. O que eu vou printar, a minha saída vai ser menos 5. Entende? Ele vai pegar o último valor que ele gravou. Só que não vai printar nada referente ao while. Acabei de falar que vai printar menos 5, tipo, no sentido do eu tô construindo. Se a gente for pegar o exemplo do enunciado, ele não vai printar nada, porque ele vai falar, ah, que é diferente de 0? Não, então para de falar. Ele vai, ah, qual que é a próxima linha? Não tem, então nada acontece. É meio que o seu código, tipo, vai parar aqui, não vai ter outra linha. E aí, o que o enunciado orienta é que se acontecer isso, você assinala a alternativazinha lá que tá escrito nada. Pois então, essa é a resposta.